Expressão oral e prática de escuta. Lição 1. Visitar a sua casa. Olá Ana, como você está? Eu estava pensando em parar em seu lugar neste fim de semana. Estaria tudo bem consigo? Ei John, estou indo bem, obrigado por perguntar. E claro, você é sempre bem-vindo para vir. João, ótimo, obrigado. Eu estava esperando para explorar sua cidade um pouco enquanto estou lá. Você tem alguma recomendação de coisas para fazer? Com certeza. Há um grande parque nas proximidades, com belas trilhas e um lago. E há também alguns ótimos restaurantes e cafés no centro da cidade. Isso soa perfeito. E eu poderia trazer alguns jogos de tabuleiro ou um baralho de cartas, se você estiver pronto para isso. Isso seria divertido. Tenho alguns jogos também para que possamos ter uma noite de jogo. João, incrível. E se você não se importa, eu adoraria nos preparar o jantar uma noite. Isso seria ótimo. O que você estava pensando em fazer? João, talvez um pouco de massa com um molho caseiro. E eu também poderia trazer um pouco de vinho para harmonizar com ele. Parece delicioso. E só para que você saiba, eu sou vegetariano. Mas tenho certeza de que podemos criar um prato saboroso juntos. João, não tem problema nenhum. Adoro experimentar novas receitas. E há algo que você não come além de carne? Na verdade, não, mas eu tenho um pouco de guloseima. Então, talvez também pudéssemos fazer uma sobremesa juntos. Claro, isso soa como uma ótima ideia. E se você estiver disposto a isso, também podemos fazer um passeio de bicicleta ou uma caminhada um dia. Isso seria incrível. Eu tenho algumas ótimas trilhas em mente se você estiver pronto para uma pequena aventura. Lição 2. Renovar a minha cozinha. Ei Ana, tenho pensado em renovar minha cozinha. Você tem alguma experiência com esse tipo de coisa? Olá, João. Na verdade, ajudei minha irmã a renovar sua cozinha no ano passado. O que você está pensando em fazer? Bem, estou pensando em substituir os armários e bancadas e talvez adicionar alguns novos aparelhos. Parece um grande projeto, mas definitivamente factível. Já pensou no seu orçamento? Sim, eu economizei algum dinheiro para isso, mas não tenho certeza de quanto vai custar. Você tem algum número de ballpark? Depende muito dos materiais que você usa e do tamanho da sua cozinha. Mas eu diria que você está olhando para qualquer coisa de as 10 mil dólares, as 30 mil dólares. Uau, isso é mais do que eu esperava. Mas acho que vale a pena se agregar valor à minha casa. Com certeza. E é uma boa ideia investir em materiais e eletrodomésticos de qualidade, para que durem muito tempo. Esse é um bom ponto. Você tem alguma recomendação para empreiteiros ou designers? Sim, há alguns bons na área. Mas certifique-se de obter algumas cotações e verificar as referências antes de contratar alguém. Obrigado pelo conselho. E eu também estava pensando em talvez adicionar uma pequena ilha no meio da cozinha. O que achas? Essa pode ser uma ótima ideia.
Ele adicionaria algum espaço extra no balcão e também serviria como um ponto focal na sala. Apenas certifique-se de considerar o layout e o fluxo da cozinha ao planejar a ilha. João, bom ponto. E a iluminação? Tem alguma recomendação de como iluminar o espaço? Com certeza. Você vai querer ter certeza de ter uma mistura de iluminação de tarefas, como luzes sob o armário, e iluminação ambiente, como uma luz pendente acima da ilha. E certifique-se de escolher lâmpadas com uma temperatura de cor quente e convidativa. Lição 3: ler o jornal todos os dias. Ana, você ainda lê o jornal todos os dias? Olá, João. Na verdade, eu faço. Adoro começar o dia com uma chávena de café e o jornal da manhã. E tu? Eu costumava fazer, mas tenho recebido a maioria das minhas notícias online ultimamente. Você acha que estou perdendo alguma coisa? Bem, acho que há algo a ser dito para segurar um jornal físico em suas mãos. E pode ser uma boa maneira de descobrir artigos e histórias que você pode não ver online. Esse é um bom ponto. E também gosto da ideia de apoiar o jornalismo local. Exatamente. E há algo no ritual de ler o jornal que acho reconfortante e aterrador. Eu definitivamente posso ver isso. E você tem alguma seção ou coluna favorita que você sempre faz questão de ler? Adoro ler as páginas de opinião e cartoons editoriais, bem como as secções de notícias e destaques locais. E tu? Eu sempre faço questão de conferir a seção de esportes, e também gosto de ler as notícias de negócios e tecnologia. Essas são todas ótimas sessões. E acho que é importante ter uma compreensão completa do que está acontecendo no mundo. João, com certeza. E você tem alguma recomendação para jornais ou fontes de notícias que eu deva conferir? Bem, acho que é importante ler a partir de uma variedade de fontes para obter uma perspectiva equilibrada. Mas alguns dos meus favoritos são The New York Times, The Washington Post e The Guardian. João, todas essas são ótimas fontes. E você tem alguma dica para se manter informado e engajado com as novidades? Acho importante encontrar uma rotina que funcione para você, seja lendo o jornal com seu café da manhã, ou reservando um tempo à noite para colocar em dia os eventos do dia. E também é útil seguir jornalistas e organizações de notícias nas redes sociais para se manter atualizado sobre as últimas notícias. Lição 4: esqueci-me de beber o meu café esta manhã. Olá Ana, como você está hoje? Ei John, estou indo muito bem. E tu? Estou me sentindo um pouco fora na verdade. Eu esqueci de beber meu café esta manhã e estou me sentindo muito lento. Oh não, essa é a pior sensação. Você quer pegar uma xícara de café agora? Isso seria ótimo, na verdade. Você tem algum café favorito nas proximidades? Sim, há um ótimo lugar a poucos quarteirões de distância. Eles têm lattes muito bons. Perfeito, isso sou exatamente o que eu preciso. E tem alguma dica para se lembrar de tomar café pela manhã?
Bem, eu sempre coloquei minha cafeteira para começar a preparar antes de acordar, então o cheiro de café me tira da cama. E também guardo um saco de grãos de café na mesa de cabeceira como um lembrete visual. Essas duas são ótimas ideias. Talvez eu tenha que experimentar isso. E você acha ruim depender do café para acordar de manhã? Acho que está tudo bem com moderação. O café pode ser uma boa maneira de começar o dia, mas é importante ouvir o seu corpo e não depender muito dele. João, faz sentido. E por falar em café, você já experimentou alguma bebida ou sabor de café em comum? Na verdade, eu tentei um latte de lavanda recentemente e foi muito bom. E eu também tive um latte de cúrcuma antes, o que foi interessante. Uau, eu nunca ouvi falar disso antes. Eles são realmente únicos. E você tem algum café favorito ou cafés que você gosta de visitar? Há uma ótima padaria nas proximidades que tem café e doces incríveis. E eu também admirei este pequeno café aconchegante no centro da cidade que tem muito bom café derramado. Lição 5. Trabalhando em um projeto com um cronograma muito apertado. Ana, acabei de descobrir que temos que trabalhar em um projeto com um cronograma muito apertado. Está pronto para o desafio? Ei John, estou sempre pronta para um desafio. Qual é a linha do tempo com a qual estamos trabalhando? Temos que concluir o projeto em apenas 2 semanas. Vai ser difícil, mas acho que podemos fazê-lo. Uau, esse é um prazo apertado. Mas concordo, podemos definitivamente fazê-lo se trabalharmos juntos e nos mantivermos organizados. João, exatamente. E eu estava pensando que talvez pudéssemos dividir as tarefas e trabalhar nelas separadamente para tornar as coisas mais eficientes. Essa é uma ótima ideia. E devemos também certificar-nos de comunicar regularmente e verificar uns com os outros os nossos progressos. João, sim, definitivamente. E você tem alguma dica para se manter focado e produtivo ao trabalhar sob pressão? Acho importante priorizar suas tarefas e fazer um cronograma ou lista de tarefas para se manter no caminho certo. E também faça pausas e dê a si mesmo tempo para recarregar as energias, para não se esgotar. João, essas são ótimas dicas. E você acha melhor trabalhar em um projeto como esse em grupo ou individualmente? Acho que depende do projeto e das pessoas envolvidas. Mas, neste caso, penso que trabalhar em grupo será mais eficiente e eficaz. João, concordo. E você tem alguma experiência trabalhando em projetos com prazos apertados como este antes? Sim, eu tenho. Já trabalhei em vários projetos com prazos apertados no passado. Pode ser estressante, mas também é uma ótima oportunidade para se desafiar e crescer como profissional. Esse é um bom ponto. E tem alguma sugestão sobre como podemos aproveitar ao máximo o nosso tempo e recursos limitados? Bem, acho que é importante focar nas tarefas mais importantes primeiro e depois trabalhar nos detalhes menores mais tarde, se tivermos tempo. E também estar aberto a feedback e disposto a fazer ajustes ao longo do caminho. Lição 6. O exame desafiador. Ana, como está indo? Como encontrou o exame?
Olá, João. Foi bastante desafiador, para ser honesto. Eu não esperava que fosse tão difícil. João, sim, eu sei o que você quer dizer. Achei algumas das perguntas muito difíceis também. Como você se preparou para isso? Estudei durante semanas, mas ainda não me sentia completamente preparada. E tu? João, o mesmo aqui. Passei muito tempo estudando, mas ainda havia algumas questões sobre as quais eu não tinha certeza. Achou alguma parte específica do exame mais difícil do que as outras? Eu lutei com a questão da redação. Era um pouco vago e eu não tinha certeza do que o examinador estava procurando. E tu? João, sim, a questão dissertativa foi difícil para mim também. Acho que é porque exigiu muito pensamento crítico e análise, o que eu não sou naturalmente ótimo. É verdade. Mas aí pelo menos demos o nosso melhor, certo? É tudo o que podemos fazer. João, com certeza. E, quem sabe, talvez o examinador seja leniente e nos dê algumas notas extras. Dedos cruzados. Ah, espero que sim. Mas mesmo que não obtenhamos os resultados que queremos, podemos sempre aprender com os nossos erros e fazer melhor da próxima vez. João, com certeza. E não é o fim do mundo se não passarmos. Podemos sempre tentar novamente e continuar a melhorar até conseguirmos. Exatamente. É tudo uma questão de perseverança e resiliência. E quem sabe, talvez até nos surpreendamos e façamos melhor do que pensávamos. João, esse é o espírito. Vamos esperar para ver o que acontece e, enquanto isso, vamos comemorar o fato de termos dado tudo de nós. Concordo. Vamos pegar uma bebida e tirar um pouco a cabeça do exame. Lição 7. Que tal tomarmos uma bebida depois do trabalho? Ana, como foi o seu dia de trabalho? Foi muito estressante, para ser honesto. Ainda bem que acabou. João, sim, eu te ouço. Fui inundado de reuniões o dia todo. Mas tenho uma ideia para descontrair, que tal tomarmos uma bebida depois do trabalho? Parece uma ótima ideia. Para onde você estava pensando em ir? Há um novo bar que abriu na rua. Eu ouvi que eles têm alguns coquetéis muito bons. Isso soa perfeito. Que horas você estava pensando em ir? João, eu estava pensando por volta das 18 horas. Dessa forma, podemos pegar os especiais de happy hour. Soa bem para mim. Vou terminar o meu trabalho e encontrá-lo lá. João, ótimo, até lá. Ah, e já agora, sinta-se à vontade para convidar qualquer outra pessoa do escritório que queira juntar-se a nós. Boa ideia. Vou ver se mais alguém está interessado. Incrível. Acho que será uma boa maneira de relaxar e socializar depois de um longo dia de trabalho. Com certeza. Já estou ansioso por isso. É sempre bom ter uma boa companhia e uma bebida para relaxar. João, concordo. Além disso, é uma boa maneira de conhecer melhor nossos colegas de trabalho fora do escritório. Com certeza. Acho que é importante ter um bom equilíbrio entre vida pessoal e profissional, e este é um exemplo perfeito disso.
Vamos nos divertir. Lição 8. Importância do equilíbrio entre a vida profissional e a vida familiar. Ayana, notei que você tem trabalhado muito horas ultimamente. Como você está aguentando? Para ser honesta, tem sido muito difícil. Sinto que não tive muito tempo para nada fora do trabalho. João, eu sei o que você quer dizer. É fácil envolver-se no trabalho e esquecer a importância do equilíbrio entre a vida profissional e pessoal. Sim, é como um ciclo sem fim. Mas tenho tentado fazer um esforço consciente para priorizar um pouco mais a minha vida pessoal. Isso é ótimo de ouvir. Eu tenho feito a mesma coisa. Acho que fazer pausas e fazer coisas que gosto fora do trabalho realmente me ajuda a recarregar. Com certeza. E não se trata apenas de fazer pausas, mas também de estabelecer limites e garantir que o trabalho não tome conta de toda a sua vida. João, exatamente. É importante ter um equilíbrio saudável entre o trabalho e a vida pessoal, para que possa ser feliz, saudável e produtivo em ambas as áreas. Com certeza. E penso que é importante que os empregadores reconheçam também a importância do equilíbrio entre a vida profissional e pessoal e criem uma cultura de trabalho que o apoie. João, eu não poderia concordar mais. Uma empresa que valoriza o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal tem mais probabilidades de ter colaboradores felizes e motivados, o que, por sua vez, conduz a uma melhor produtividade e sucesso. Isso é tão verdade. E como indivíduos, cabe-nos a nós priorizar o nosso próprio equilíbrio entre a vida profissional e pessoal e comunicar as nossas necessidades aos nossos empregadores, se necessário. João, sim, a comunicação é fundamental. Se não falarmos e informarmos os nossos empregadores de que precisamos de um melhor equilíbrio entre a vida profissional e pessoal, eles poderão não perceber que se trata de um problema. Exatamente. E não se trata apenas de ter mais tempo livre, mas também de ter um trabalho que seja gratificante e significativo, para que o trabalho não se sinta como um fardo do qual temos que escapar. João, com certeza. É tudo sobre encontrar um equilíbrio que funcione para nós e garantir que estamos cuidando do nosso bem-estar físico, mental e emocional. Eu não poderia concordar mais. A vida é demasiado curta para passarmos todo o nosso tempo no trabalho e negligenciarmos a nossa vida pessoal. Vamos nos certificar de que priorizamos nosso equilíbrio entre vida pessoal e profissional e vivemos a vida ao máximo. Lição 9. Posso pedir seu telefone emprestado por um minuto. Ayana, posso pedir seu telefone emprestado por um minuto? Meu telefone acabou de morrer e eu preciso fazer uma ligação importante. Claro, não há problema. Mas eu tenho que avisar, minha bateria está muito baixa também. João, oh não, mesmo. O que vamos fazer se ambos os nossos telefones morrerem? Eu acho que só teremos que encontrar um telefone público ou algo assim. É uma loucura como somos dependentes de nossos telefones celulares nos dias de hoje. João, eu sei, né? É como se não pudéssemos funcionar sem eles. Mas também é meio libertador se desconectar das constantes notificações e distrações. Sim, concordo. Às vezes é bom apenas estar presente no momento, sem a vontade constante de verificar nossos telefones. João, com certeza. E também é um bom lembrete para sempre levar um carregador portátil ou bateria sobressalente, apenas em caso de emergências como esta. Esse é um bom ponto.
Eu sempre esqueço de trazer meu carregador portátil comigo, mas eu realmente deveria começar a criar um hábito dele. João, o mesmo aqui. É apenas uma daquelas coisas em que não pensamos até que realmente precisemos. Mas acho que também é uma boa oportunidade para ter uma conversa cara a cara e interagir com as pessoas ao nosso redor, em vez de ficarmos colados às nossas telas o tempo todo. João, com certeza. É fácil esquecer o quão importante é a interação social em nossas vidas e o quanto podemos aprender e ganhar com ela. E não se trata apenas de interação social, mas também de ter a chance de estar presente e consciente no momento. Quando estamos constantemente distraídos com os nossos telefones, podemos perder a beleza e a riqueza do nosso ambiente. João, tem toda a razão. É importante estar presente e consciente em tudo o que fazemos, seja conversando com um amigo ou apreciando uma bela vista. E quem sabe, talvez nossos telefones morrendo sejam um sinal de que precisamos fazer uma pausa na tecnologia e nos reconectar com o mundo ao nosso redor. Lição 10. Seu Wi-Fi está funcionando. Ana, seu Wi-Fi está funcionando. Estou tendo problemas para me conectar à internet. Não, o meu também não está funcionando. Parece que o Wi-Fi está desconectado. João, isso é chato. Eu estava no meio de um projeto importante e agora não consigo acessar nenhum dos meus arquivos. Eu sei o que você quer dizer. Eu estava planejando recuperar o atraso em algum trabalho esta noite, mas agora parece que vou ter que encontrar outra coisa para fazer. Sim, é frustrante quando confiamos tanto na tecnologia e ela nos falha. Mas talvez isso seja um sinal de que precisamos fazer uma pausa e fazer algo offline para uma mudança. Esse é um bom ponto. Às vezes, ficamos tão presos em nossas telas que nos esquecemos das outras coisas que poderíamos estar fazendo. João, exatamente. Talvez pudéssemos dar um passeio ao ar livre ou ler um livro em vez de olhar para os nossos computadores. Parece uma ótima ideia. É importante fazer pausas e dar aos nossos olhos e cérebros um descanso do tempo constante de tela. E quem sabe, talvez tenhamos algumas novas ideias ou soluções para nossos problemas quando não estivermos grudados em nossas telas. É verdade. É incrível como podemos ser muito mais criativos e produtivos quando não estamos distraídos com a tecnologia. Sim, acho importante encontrar um equilíbrio entre tecnologia e atividades offline, para que possamos estar mais presentes e conscientes em nossas vidas. Eu não poderia concordar mais. E não se trata apenas de equilibrar as nossas vidas pessoais, mas também as nossas vidas profissionais. Às vezes é fácil perder-se no mundo digital e esquecer a importância da comunicação face a face e da colaboração. João, com certeza. E também é importante lembrar que a tecnologia não é infalível. Precisamos ter planos de backup e formas alternativas de fazer as coisas, para o caso de algo dar errado. Esse é um bom ponto. É sempre bom ter um plano B. E enquanto isso, vamos aproveitar esta oportunidade para nos desconectar da tecnologia e aproveitar as coisas simples da vida. Lição 11. Reunião presencial com os nossos clientes. Ana, acabei de receber um e-mail de um de nossos clientes solicitando uma reunião presencial. O que achas?
Acho que é uma ótima ideia. Às vezes, é melhor se encontrar com os clientes pessoalmente em vez de apenas se comunicar por e-mail ou telefone. João, sim, concordo. É mais fácil construir um relacionamento e estabelecer confiança quando você está se encontrando cara a cara. Exatamente. E também nos permite obter uma melhor compreensão das suas necessidades e expectativas e fornecer soluções mais personalizadas. Esse é um bom ponto. Além disso, é sempre bom ter a oportunidade de mostrar os nossos produtos ou serviços pessoalmente e responder a quaisquer perguntas que possam ter. Com certeza. E não se trata apenas de negócios, mas também de construir relacionamentos e mostrar que nos preocupamos com o sucesso deles. Isso é tão verdade. E uma reunião presencial também pode ser uma ótima oportunidade para reunir feedback e ideias de melhoria. Com certeza. E não é apenas para o benefício dos nossos clientes, é também para o nosso. Podemos aprender muito com as suas experiências e percepções. Sim, e é uma ótima maneira de ficar à frente da concorrência e continuar melhorando nossos produtos e serviços. E não nos esqueçamos do toque pessoal. Uma reunião presencial mostra que estamos dispostos a ir além e que valorizamos o negócio deles. João, exatamente. É tudo sobre construir confiança e criar relacionamentos duradouros, e uma reunião cara a cara é uma ótima maneira de fazer isso. E não se trata apenas de impressionar o cliente, mas também de garantir que estamos atendendo às suas necessidades e fornecendo as melhores soluções possíveis. Sim, e uma reunião presencial nos permite ser mais proativos e responsivos às suas necessidades, em vez de apenas reagir às suas solicitações. Com certeza. E também é uma boa oportunidade para fazer networking e construir conexões com outros profissionais do setor. Lição 12: Planos para as férias de verão com os seus filhos. Ayana, você tem algum plano para as férias de verão com seus filhos? Ainda não, tenho tentado ter algumas ideias. E tu? Eu estava pensando em levá-los a acampar por alguns dias. É uma ótima maneira de se desconectar da tecnologia e desfrutar da natureza. Essa é uma ótima ideia. Eu estava pensando em levar meus filhos para a praia. Eles adoram brincar na areia e nadar no oceano. João, sim, a praia é sempre uma boa opção também. É uma ótima maneira de se manter ativo e aproveitar o sol. E geralmente há muitas atividades divertidas para as crianças na praia, como vôlei de praia e construção de castelos de areia. João, é verdade. E há também muitos grandes eventos e festivais locais durante o verão para os quais podemos levar nossos filhos. Esse é um bom ponto. É importante encontrar um equilíbrio entre atividades ao ar livre e experiências culturais, para que nossos filhos possam aprender e crescer de maneiras diferentes. João, com certeza. E também é importante encontrar atividades que sejam adequadas à idade e interessantes para eles, para que possam permanecer engajados e motivados. E não nos esqueçamos da importância do tempo em família. As férias de verão são uma ótima oportunidade para passar tempo de qualidade com os nossos filhos e criar memórias duradouras. Sim, e também é um bom momento para ensiná-los habilidades importantes para a vida, como trabalho em equipe, comunicação e resolução de problemas. Com certeza.
E também é um bom momento para incentivá-los a experimentar coisas novas e sair de suas zonas de conforto. Esse é um ótimo ponto. Quer se trate de experimentar um novo desporto ou visitar um novo lugar, as férias de verão são uma ótima altura para explorar e descobrir coisas novas. E não é apenas sobre o que fazemos, é também sobre como fazemos. Vamos nos certificar de que abordamos as férias de verão com uma mentalidade positiva e aventureira, para que nossos filhos possam aprender com o nosso exemplo. Lição 13. O que você faria em caso de incêndio? Ayana, você já pensou no que faria em caso de incêndio? Na verdade, eu tenho. Penso que é importante estar preparado e saber o que fazer em caso de emergência. Esse é um bom ponto. É melhor prevenir do que remediar. Tem alguma precaução de segurança em vigor? Sim, tenho um extintor de incêndio na minha cozinha e detectores de fumaça em toda a minha casa. E tu? João, o mesmo aqui. E também me certifico de verificar as baterias dos meus detectores de fumo regularmente. Esse é um bom lembrete. É importante certificarmos-nos de que o nosso equipamento de segurança está a funcionar corretamente. João, com certeza. E em caso de incêndio, é importante ter um plano de fuga e garantir que todos na casa saibam o que fazer. Sim, e é importante praticar o plano de fuga com sua família para que todos saibam o que fazer em caso de emergência. Esse é um ótimo ponto. E também é importante manter a calma e não entrar em pânico em caso de incêndio. Com certeza. O pânico pode piorar as coisas e levar a uma má tomada de decisão. E é importante saber quando evacuar e quando ficar parado, dependendo da situação. Sim, e também é importante ter um ponto de encontro designado fora de casa para que todos possam ser contabilizados. Esse é um bom ponto. E em caso de incêndio, é importante ligar para os serviços de emergência e comunicar a situação o mais rapidamente possível. Sim, isso é crucial. E também é importante evitar o uso de elevadores durante um incêndio e, em vez disso, usar as escadas para evacuar. Lição 14. Morangos são realmente bons para a sua saúde. Ayana, você sabia que os morangos são realmente bons para a sua saúde? Sério. Adoro morangos, mas não sabia que tinham benefícios para a saúde. Sim, eles são repletos de vitamina C, fibras e antioxidantes, que podem ajudar a impulsionar o sistema imunológico e reduzir a inflamação no corpo. Isso é muito interessante. Eu não fazia ideia. E eles também são baixos em calorias, certo? João, sim, isso mesmo. Eles são uma ótima opção se você estiver tentando observar seu peso. E também ouvi dizer que eles podem ajudar a melhorar a saúde da pele e prevenir rugas. Sim, porque eles são ricos em vitamina C, que ajuda a promover a produção de colágeno na pele. Isso é impressionante. E o seu efeito na saúde do coração? Os morangos também são ricos em flavonoides, que podem ajudar a reduzir o risco de doenças cardíacas, melhorando o fluxo sanguíneo e reduzindo a inflamação.
Uau, eu não tinha ideia de que os morangos tinham tantos benefícios para a saúde. E eles também são realmente deliciosos. João, sim, são. E também são versáteis. Você pode comê-los frescos, em smoothies, ou até mesmo em saladas. E eles estão na estação durante o verão, o que os torna ainda mais agradáveis de comer. João, é verdade. E é um ótimo momento para experimentar diferentes receitas e ser criativo com a forma como as usa. E não nos esqueçamos dos benefícios de apoiar os agricultores locais comprando morangos frescos no mercado do agricultor. Lição 15. Esta festa na praia é incrível. Olá, Ana. Esta festa na praia é incrível. O que lhe apetece fazer? Eu sei, é muito divertido. Eu estou pronto para qualquer coisa. O que sugere? João, que tal começarmos com um jogo de vôlei de praia? É sempre um clássico e uma ótima maneira de envolver todos. Parece uma ótima ideia. E podemos fazer equipas e ter um mini torneio. Sim, isso seria muito divertido. E depois disso, poderíamos dar um mergulho no oceano e nos refrescar. Com certeza. E também podemos alugar algumas pranchas ou caiaques e explorar a costa. Essa é uma ótima ideia. E para aqueles que não querem fazer nenhuma atividade física, poderíamos montar uma barraca de praia e ter uma área de relaxamento. Sim, esse é um bom ponto. E também podemos trazer alguns jogos de tabuleiro ou jogos de cartas para jogar enquanto relaxamos na sombra. Essa é uma ótima ideia. E também poderíamos fazer um churrasco e cozinhar uma comida deliciosa para todos desfrutarem. Sim, não nos esqueçamos da comida. E também podemos tomar algumas bebidas refrescantes, como limonada ou smoothies de frutas. E para aqueles que estão se sentindo aventureiros, poderíamos alugar algumas pranchas de surf e pegar algumas ondas. Essa é uma ótima ideia. E também poderíamos ter uma fogueira à noite e desfrutar de alguns s'mores e contação de histórias. Sim, uma fogueira é sempre uma ótima maneira de terminar uma festa na praia. E também poderíamos trazer alguns instrumentos musicais e fazer uma jam session. Isso parece muito divertido. E também podemos assistir ao pôr do sol e tirar algumas belas fotos. Lição 16. Use menos pratos de uso único. Ana, você já pensou em quanto lixo produzimos com pratos e utensílios de uso único? Sim, é um grande problema. Esses pratos, colheres e garfos de plástico não são apenas desperdícios, mas também prejudiciais ao meio ambiente. João, exatamente. É por isso que tenho tentado usar menos pratos de uso único e, em vez disso, optar por pratos reutilizáveis. Essa é uma ótima ideia. E não se trata apenas do ambiente, trata-se também de poupar dinheiro a longo prazo. João, sim, é verdade. E também é mais conveniente ter um conjunto de pratos e utensílios reutilizáveis que você pode usar repetidamente. Com certeza. E é também uma boa forma de reduzir a nossa pegada de carbono e contribuir para um futuro mais sustentável. E não se trata apenas de usar pratos reutilizáveis em casa,
também podemos trazer nossos próprios utensílios e recipientes reutilizáveis quando saímos para comer ou pegar comida para levar. Sim, esse é um bom ponto. E muitos restaurantes e cafés agora oferecem descontos ou incentivos para trazer seus próprios recipientes reutilizáveis. João, é verdade. E também é importante lembrar que a reciclagem não é a solução para o problema. É melhor reduzir o nosso desperdício em primeiro lugar. Com certeza. E ao usar menos pratos e utensílios de uso único, estamos dando um passo na direção certa. E para aqueles momentos em que precisamos usar pratos ou utensílios de uso único, devemos tentar escolher aqueles que são compostáveis ou biodegradáveis. Sim, esse é um bom ponto. E também devemos tentar comprar produtos feitos de materiais sustentáveis, como bambu ou plástico reciclado. E não se trata apenas de usar pratos e utensílios de uso único, também podemos economizar água lavando a louça de forma eficiente e usando uma máquina de lavar louça quando possível. É verdade. E também podemos compostar os nossos restos de alimentos para reduzir o desperdício e criar solos ricos em nutrientes para os nossos jardins. Lição 17. Assumir um compromisso com uma organização de caridade. Ayana, você já pensou em assumir um compromisso com uma organização de caridade? Sim, eu tenho. Acho que é importante retribuir à comunidade e apoiar causas que são importantes para nós. Essa é uma ótima mentalidade para se ter encontrou alguma organização que esteja interessada em apoiar. Sim, tenho procurado organizações locais que apoiam a educação e a alfabetização de crianças. João, essa é uma grande causa. E tenho procurado organizações que fornecem água potável e saneamento a comunidades necessitadas. Esse é um trabalho muito importante. E acho ótimo que possamos apoiar diferentes causas e nos unirmos para fazer a diferença. João, com certeza. E não se trata apenas de doar dinheiro, também podemos voluntariar nosso tempo e habilidades para ajudar essas organizações. Sim, esse é um bom ponto. E também podemos aumentar a conscientização sobre essas causas e incentivar outras pessoas a apoiá-las também. E ao assumir um compromisso com uma organização de caridade, podemos criar um senso de propósito e realização em nossas vidas. Com certeza. E é uma ótima maneira de se conectar com pessoas que pensam como você e fazer novos amigos. E é importante escolher uma organização que esteja alinhada com nossos valores e crenças, para que possamos nos sentir bem com o impacto que estamos causando. Sim, isso é crucial. E também devemos fazer nossa pesquisa e garantir que a organização seja respeitável e transparente sobre como eles usam os fundos e recursos que doamos. João, com certeza. A transparência e a responsabilidade são fatores importantes a considerar ao escolher uma organização de caridade para apoiar. E também devemos pensar no compromisso de longo prazo que estamos dispostos a fazer. É importante escolher uma organização que possamos apoiar ao longo do tempo, não apenas uma doação única. Lição 18. Estou tendo dificuldade em fazer com que essa criança me ouça. Ayana, o que há de errado? Você parece chateado.
Só que eu estou tendo dificuldade em fazer com que esse garoto me ouça. Sinto que tentei de tudo e nada parece funcionar. Isso soa frustrante. O que você tentou até agora? Eu tentei ser firme, usar o reforço positivo e até mesmo definir consequências claras por não ouvir. Parece que você tentou muitas abordagens diferentes. Já tentou falar com o miúdo e perguntar-lhe por que é que não está a ouvir? Não, eu não pensei nisso. Acha que isso pode funcionar? Vale a pena tentar. Talvez haja algo acontecendo em sua vida que esteja dificultando o foco e a escuta. Esse é um bom ponto. E talvez conversando com eles, eu também possa mostrar que me preocupo com eles e com seu bem-estar. João, exatamente. E é importante lembrar que cada criança é diferente e o que funciona para uma pode não funcionar para outra. É verdade. E eu não quero desistir desse garoto. Quero encontrar uma solução que funcione para nós dois. E, às vezes, é útil obter a opinião de outros adultos que trabalham com crianças, como professores ou conselheiros. Sim, essa é uma ótima ideia. E talvez eles possam oferecer alguns insights ou estratégias que eu não tenha pensado. João, e não nos esqueçamos do poder do reforço positivo. Quando a criança ouvir, certifique-se de elogiá-la e recompensá-la por seu bom comportamento. Sim, esse é um bom ponto. E talvez focando no comportamento positivo, a criança estará mais motivada a ouvir e seguir as instruções. Lição 19. Viagem de bicicleta. Ana, você já esteve em uma viagem de bicicleta antes? Sim, eu tenho. Eu amo explorar novos lugares em uma bicicleta. Isso é ótimo. Onde é o seu lugar favorito para ir em uma viagem de bicicleta? Eu realmente gostei de andar de bicicleta pelo campo na França. O cenário era de tirar o fôlego. Isso soa incrível. E há muitos benefícios em fazer uma viagem de bicicleta, como fazer exercício e estar na natureza. Sim, é verdade. E também é uma ótima maneira de se conectar com a cultura local e conhecer novas pessoas. E você não precisa ser um ciclista experiente para fazer uma viagem de bicicleta. Há opções para todos os níveis de habilidade. Esse é um bom ponto. E você também pode alugar uma bicicleta ou participar de uma visita guiada, se não tiver seu próprio equipamento. João, e não nos esqueçamos da importância da segurança ao andar de bicicleta. É importante usar capacete e seguir as regras de trânsito. Sim, a segurança deve ser sempre a nossa principal prioridade. E também é importante trazer muita água e lanche para se manter hidratado e energizado. E também devemos estar atentos ao meio ambiente e evitar jogar lixo ou danificar áreas naturais. É verdade. E também podemos reduzir a nossa pegada de carbono optando por andar de bicicleta, em vez de conduzir um carro. E não se trata apenas de fazer uma viagem de bicicleta a lazer, também podemos usar a bicicleta como meio de transporte para tarefas diárias ou deslocamentos. Sim, essa é uma ótima maneira de incorporar o ciclismo em nossas vidas diárias e reduzir nossa dependência de carros.
Lição 20. Você já esteve em Paris? Ayana, você já esteve em Paris? Não, eu não tenho. Mas está definitivamente na minha lista de lugares para visitar. É uma cidade incrível. A comida, arquitetura e arte são incríveis. Isso parece maravilhoso. Quais são algumas das atrações imperdíveis em Paris? A Torre Eiffel é definitivamente imperdível. E o Museu do Louvre tem algumas das obras de arte mais famosas do mundo. Uau, isso soa como uma experiência inesquecível. E a comida? Ouvi dizer que a cozinha francesa é incrível. Sim, a comida em Paris é incrível. De croissants e baguettes a escargot e coq au vin, há tantas opções deliciosas. Isso soa fantástico. E a vida noturna? Há muito o que fazer à noite. João, com certeza. Paris tem uma vida noturna vibrante com muitos bares, clubes e locais de música para escolher. Isso é ótimo. E o transporte? É fácil se locomover pela cidade. Sim, o sistema de transporte público em Paris é muito eficiente e fácil de usar. E você também pode alugar bicicletas ou dar um passeio para explorar a cidade. É bom saber. E a barreira linguística? Você precisa saber francês para se locomover. É sempre útil saber algumas frases básicas em francês, mas muitas pessoas em Paris falam inglês e ficam felizes em ajudar os turistas. É bom ouvir. Obrigado, João. Lição 21. Comprar roupas de inverno. Ayana, você já começou a pensar em comprar roupas de inverno? Sim, eu tenho. Preciso atualizar meu guarda-roupa para o tempo mais frio. Essa é uma boa ideia. Quais são alguns dos itens que você está procurando comprar? Eu preciso de um casaco de inverno novo, algumas blusas quentes e algumas botas. João, todos esses são itens essenciais para o inverno. E já pensou onde quer fazer compras? Ainda não. Tens referências? Bem, há muitas opções, de lojas de departamento a varejistas online. E é sempre bom conferir boutiques locais para encontrar achados únicos. Esse é um bom ponto. E que tal ficar dentro de um orçamento? Você tem alguma dica para isso? João, sim, é importante definir um orçamento e cumpri-lo. E você também pode procurar vendas e descontos para economizar dinheiro. Essa é uma boa ideia. E a sustentabilidade? Você acha que é importante considerar ao comprar roupas? João, com certeza. O fast fashion tem um grande impacto no meio ambiente, por isso é importante escolher roupas feitas de materiais sustentáveis e apoiar marcas que priorizam a sustentabilidade. Concordo. E existem materiais ou marcas específicas que recomendaria? Eu recomendaria procurar roupas feitas de algodão orgânico, materiais reciclados ou tecidos sustentáveis como bambu. E há muitas marcas que priorizam a sustentabilidade, como a Patagonia e a Everlane.
É bom saber. Obrigado, João. Lição 22. Processo de check-in no aeroporto. Ana, você já teve algum problema com o processo de check-in no aeroporto? Sim, eu tenho. Pode ser um pouco confuso e estressante, especialmente se você não estiver familiarizado com os procedimentos. João, é verdade. Mas há algumas coisas que você pode fazer para tornar o processo mais suave. Já tentou fazer o check-in online antes de chegar ao aeroporto? Sim, eu tenho. Isso definitivamente economiza tempo e pode tornar o processo menos estressante. Esse é um bom ponto. E quando chegar ao aeroporto, certifique-se de que tem todos os documentos necessários, como o seu passaporte e cartão de embarque, facilmente acessíveis. É verdade. E a bagagem? Você tem alguma dica para isso? Sim, certifique-se de verificar as restrições de peso e tamanho para sua bagagem antes de chegar ao aeroporto. E se você estiver trazendo uma bagagem de mão, certifique-se de que ela atenda às diretrizes da companhia aérea. Essa é uma boa ideia. E a segurança? Acho importante chegar cedo para isso. João, com certeza. Recomenda-se chegar ao aeroporto pelo menos 2 horas antes do seu voo para dar tempo suficiente para verificações de segurança e atrasos inesperados. Esse é um bom ponto. E os líquidos e a eletrônica? Você tem alguma dica para embalá-los? João, sim, certifique-se de que embala quaisquer líquidos ou géis num saco de plástico transparente e siga as restrições de tamanho. E para os produtos eletrónicos, certifique-se de que são facilmente acessíveis e retire-os da sua mala durante os controlos de segurança. Essa é uma boa ideia. E o processo de embarque? Você tem alguma dica para isso? João, sim, preste atenção aos anúncios de embarque e ouça o número da sua fila ou grupo. E certifique-se de que tem o seu cartão de embarque e documento de identificação prontos para mostrar ao agente da porta. É verdade. Obrigado pelo seu conselho. Lição 23. Ouvi dizer que você está tendo problemas para secar suas roupas. Ana, eu ouvi você dizer que você está tendo problemas para secar suas roupas. Qual parece ser o problema? Sim, parece que minhas roupas estão demorando para secar e eu não sei o que fazer a respeito. Isso é frustrante. Já verificou a armadilha de fiapos no seu secador? Uma armadilha de fiapos entupida pode fazer com que as roupas demorem mais tempo a secar. Esse é um bom ponto. Vou certificar-me de limpá-lo. Mas mesmo quando penduro minhas roupas para secar, elas ainda levam muito tempo. Você já tentou usar um estendal ou pendurá-los do lado de fora em um dia ensolarado? Esses métodos podem ser mais eficientes do que a secagem ao ar em ambientes fechados. Eu ainda não tentei isso. Eu definitivamente vou tentar. Mas e quando está chovendo ou muito frio lá fora? Nesse caso, você pode tentar usar um desumidificador para remover a umidade do ar e acelerar o processo de secagem. Essa é uma boa ideia. E o tipo de tecido? Acha que isso pode ser um fator? João, sim, alguns tecidos demoram mais tempo a secar do que outros.
Tecidos sintéticos como poliéster e nylon podem levar mais tempo para secar do que tecidos naturais como algodão ou lã. Isso faz sentido. E a quantidade de roupas que você está tentando secar de uma só vez? Sobrecarregar a secadora ou pendurar muitas roupas em um estendal também pode retardar o processo de secagem. É importante dar a cada item espaço suficiente para permitir a circulação de ar. Esse é um bom ponto. Certificar-me de não sobrecarregar o secador ou o estendal. E quanto à regulação da temperatura no secador? Alguns tecidos exigem uma configuração de temperatura mais baixa para evitar encolhimento ou danos. Certifique-se de verificar a etiqueta de cuidados em suas roupas e ajustar a configuração de temperatura de acordo. Esse é um bom lembrete. Obrigado, João. Lição 24. O que faríamos se ficássemos sem petróleo como fonte de energia? Ayana, você já pensou no que faríamos se ficássemos sem petróleo como fonte de energia? Sim, é definitivamente algo em que devemos pensar. Na sua opinião, o que poderíamos utilizar como alternativa? Bem, existem muitas fontes de energia renováveis, como energia solar, eólica e hídrica, que poderiam ser usadas para substituir o petróleo. É verdade. E a energia nuclear? Acha que essa poderia ser uma opção viável? A energia nuclear tem os seus prós e contras, mas pode ser uma opção viável se conseguirmos resolver as preocupações com a segurança e eliminação de resíduos. Esse é um bom ponto. E os biocombustíveis? Acha que podem ser uma boa alternativa ao petróleo? Os biocombustíveis, como o etanol e o biodiesel, podem ser uma boa alternativa ao petróleo porque são feitos a partir de recursos renováveis. Mas precisamos garantir que a produção de biocombustíveis não compita com a produção de alimentos ou cause desmatamento. Esse é um bom ponto. E a energia geotérmica? Acha que essa poderia ser uma opção viável? A energia geotérmica, que vem do calor da Terra, pode ser uma opção viável em áreas com alta atividade geotérmica. Mas não é uma solução generalizada para as necessidades energéticas do mundo. É verdade. E a energia das marés? Acha que isso pode ser uma fonte potencial de energia? Sim, a energia das marés, que vem do movimento das marés, pode ser uma fonte potencial de energia em áreas costeiras. Mas ainda é uma tecnologia em desenvolvimento e tem algumas limitações. Isso é interessante. E quanto ao custo da mudança para fontes de energia renováveis? Acha que seria viável para todos? É verdade que pode haver alguns custos iniciais associados à mudança para fontes de energia renováveis. Mas, a longo prazo, poderá ser mais rentável e sustentável do que depender de recursos finitos como o petróleo. Esse é um bom ponto. Lição 25. Perdi a carteira enquanto saía para fazer compras. Ayana, o que há de errado? Você parece chateado. Acho que perdi minha carteira enquanto estava fazendo compras. Eu não consigo encontrá-lo em qualquer lugar. Oh não, isso é terrível. Já refez os seus passos e consultou as lojas que visitou.
Sim, eu tenho. Mas, até agora, sem sorte. João, você cancelou seus cartões de crédito e notificou seu banco. Sim, eu fiz isso assim que percebi que minha carteira estava faltando. É um bom começo. E já registrou o boletim de ocorrência? Ainda não. Mas eu estava pensando em fazer isso se eu não encontrar minha carteira em breve. Essa é uma boa ideia. E, enquanto isso, você deve monitorar suas contas e relatórios de crédito para garantir que não haja nenhuma atividade suspeita. Sim, eu tenho feito isso. Mas ainda me sinto tão frustrada e preocupada. João, compreendo porquê. Perder a carteira pode ser uma experiência estressante e avassaladora. Mas tente manter a calma e concentrar-se em tomar as medidas necessárias para se proteger. É verdade. E também preciso começar a pensar em substituir o conteúdo da minha carteira, como meu RG e outros documentos importantes. Esse é um bom ponto. E também é uma boa oportunidade para reavaliar o que realmente precisa de levar na carteira e o que pode deixar em casa. É verdade. E também quero ter mais cuidado no futuro em manter o controle dos meus pertences. Lição 26. Qual ponto de ônibus precisamos descer? Ana, você se lembra em qual ponto de ônibus precisamos descer para ir ao supermercado? Acho que é a que vem depois do parque, mas não tenho certeza. Deixe-me verificar o mapa. João, ok, soa bem. Eu não quero perder a parada e ter que andar muito longe. De acordo com o mapa, o ponto de ônibus que precisamos é o que fica depois do parque, como eu pensava. Ótimo, obrigado por verificar. E lembram-se de que lado da rua está o supermercado? Eu acho que é do lado esquerdo da rua. Mas podemos pedir ao motorista do ônibus para confirmar. Essa é uma boa ideia. E o ônibus de volta? Em que paragem devemos esperar? Devemos esperar na mesma parada onde descemos. É aí que o ônibus de volta vai parar. Ok, isso faz sentido. E se perdermos o autocarro de regresso? Sabe o calendário para o próximo? Sim, tenho a agenda no meu telefone. O próximo ônibus deve ser em cerca de 20 minutos. João, é bom saber. E a frequência dos autocarros? Eles vêm a cada 20 minutos ou mais. Sim, de acordo com o horário, os ônibus vêm a cada 15, 20 minutos durante o dia. João, isso é bom. E o custo da viagem de autocarro? Precisamos de mudança exata ou podemos usar um cartão? Podemos usar um cartão para pagar a viagem de ônibus. Mas se não tivermos um cartão, também podemos usar dinheiro. A tarifa é de $2,50 por viagem. Lição 27. Plano de reserva de energia em caso de falta de energia. Ana, com o tufão chegando, você já pensou no que devemos fazer para um plano de backup de energia em caso de falta de energia? Esse é um bom ponto.
Penso que deveríamos ter alguns fornecimentos de emergência, como lanternas e baterias, à mão por precaução. Sim, é um bom começo. Mas e se a queda de energia durar um tempo? Tem alguma ideia para uma solução a mais longo prazo? Bem, poderíamos considerar a aquisição de um gerador. Dessa forma, ainda podemos ter energia para itens essenciais, como geladeira e freezer. Essa é uma boa ideia. E a energia solar? Acha que essa poderia ser uma opção viável? A energia solar pode funcionar, mas pode ser cara para configurar. No entanto, pode ser um bom investimento a longo prazo. Esse é um bom ponto. E que tal um banco de energia de backup para nossos telefones e outros dispositivos? Sim, essa é uma boa ideia também. Hoje em dia dependemos tanto dos nossos dispositivos, por isso é importante garantir que ainda os podemos utilizar em caso de falta de energia. João, exatamente. E cozinhar? Tem alguma ideia de como podemos cozinhar sem eletricidade? Poderíamos usar um fogão a gás ou um fogão de acampamento. Ou também podemos considerar cozinhar com carvão ou lenha, se tivermos acesso a esses recursos. João, essa é uma boa sugestão. E que tal se manter aquecido se a energia acabar nos meses mais frios? Poderíamos usar cobertores e camadas para nos mantermos aquecidos, mas também poderíamos considerar adquirir um aquecedor portátil que funcione com propano ou querosene. Essa é uma boa ideia. E a água? Tem alguma ideia de como podemos ter acesso à água potável em caso de emergência? Devemos nos certificar de estocar água engarrafada, mas também podemos considerar adquirir um sistema de filtragem de água ou um tanque de armazenamento de água. Lição 28: A pessoa mais poderosa do mundo. Ana, quem você acha que é a pessoa mais poderosa do mundo? Essa é uma boa pergunta. Acho que é difícil determinar quem é a pessoa mais poderosa, pois há muitos indivíduos que detêm influência e autoridade significativas. João, é verdade. Mas se você tivesse que escolher alguém, quem seria? Não sei, talvez o presidente dos Estados Unidos ou o líder da China. Essas são definitivamente posições poderosas, mas e as pessoas que detêm poder econômico significativo, como os CEOs de grandes corporações? É verdade. E não nos esqueçamos de figuras influentes em áreas como os média e a tecnologia, que têm o poder de moldar a opinião pública e a cultura. Sim, esse é um bom ponto. E o que dizer do Papa, que detém influência e autoridade religiosa significativas? É verdade. E há também outros líderes de organizações religiosas que detêm poder e influência significativos. João, com certeza. E o que dizer de indivíduos que detenham um poder militar significativo, como os chefes de Estado de países com grandes forças militares? Sim, o poder militar é definitivamente um fator significativo para determinar quem é a pessoa mais poderosa do mundo. E os indivíduos que detenham um poder social e cultural significativo, como celebridades e influenciadores? É verdade. E não nos esqueçamos do poder das pessoas comuns, que têm o poder de efetuar mudanças através da ação coletiva e da advocacia.
Sim, indivíduos e movimentos de base podem definitivamente ter um impacto significativo. E acho que é importante lembrar que o poder pode assumir muitas formas e ser ocupado por muitas pessoas diferentes. Concordo. E também é importante considerar como o poder é usado e se está sendo usado para o bem maior ou para ganho pessoal. Lição 29. O papel do governo no apoio às pessoas que vivem na pobreza. Ana, o que você acha do papel do governo no apoio às pessoas que vivem na pobreza? Acho importante que o governo forneça apoio aos necessitados, especialmente quando se trata de necessidades básicas, como alimentação, abrigo e cuidados de saúde. Esse é um bom ponto. E o que acha de programas governamentais como assistência social e vale alimentação? Acho que esses programas podem ser eficazes no fornecimento de alívio temporário para aqueles que precisam, mas também devem ser acompanhados por esforços para abordar as causas profundas da pobreza. Sim, abordar questões sistémicas como a desigualdade e a falta de acesso à educação e a oportunidades de emprego é crucial para criar soluções de longo prazo. Exatamente. E também acho importante que o governo trabalhe com outras organizações e agências para fornecer uma abordagem abrangente para a redução da pobreza. Sim, a colaboração entre o governo, as organizações sem fins lucrativos e o setor privado pode ser uma força poderosa para a mudança. E quanto à ajuda internacional e ao apoio à redução da pobreza noutros países? Acho importante que o governo apoie os esforços de redução da pobreza globalmente, especialmente nos países em desenvolvimento, onde os recursos podem ser limitados. Esse é um bom ponto. E o papel da educação na redução da pobreza? A educação é crucial para quebrar o ciclo da pobreza e fornecer às pessoas as competências e os conhecimentos de que necessitam para serem bem-sucedidas. Sim, investir na educação e proporcionar acesso a uma educação de qualidade para todos pode ter um impacto significativo na redução da pobreza. E o acesso aos cuidados de saúde e à habitação a preços acessíveis? O acesso a cuidados de saúde e a habitação a preços acessíveis são também fatores importantes na redução da pobreza, uma vez que podem ajudar as pessoas a manter a sua saúde e estabilidade enquanto trabalham para melhorar a sua situação econômica. Sim, e é importante que o governo garanta que essas necessidades básicas sejam atendidas para todos os membros da sociedade, independentemente da renda ou status social. Concordo. E não nos esqueçamos da importância de criar uma rede de segurança social solidária e inclusiva para aqueles que possam estar a lutar para fazer face às despesas. Lição 30. Comprou todo o equipamento que precisamos para a nossa viagem de campismo. Ana, você comprou todo o equipamento que precisamos para nossa viagem de acampamento neste fim de semana? Ainda não, ainda preciso pegar algumas coisas. E tu? João, o mesmo aqui. Acho que precisamos de uma tenda, sacos-cama, um fogão portátil e alguns utensílios de cozinha. Sim, e também precisamos de algumas lanternas, um kit de primeiros socorros e talvez algum repelente de insetos. Essa é uma boa ideia. E que tal um cooler para armazenar alimentos e bebidas? Sim, definitivamente precisamos de um cooler. E também devemos trazer algumas garrafas de água e um sistema de filtragem de água. Esse é um bom ponto.
E as cadeiras de campismo ou uma mesa portátil? Devemos trazer pelo menos algumas cadeiras de camping e uma pequena mesa seria boa também. Isso soa bem. E quanto a roupas quentes e equipamentos para o caso de o tempo ficar frio? Sim, devemos trazer algumas camadas extras e equipamentos quentes por precaução. E é sempre melhor estar super preparado do que mal preparado. João, com certeza. E o que dizer de equipamentos de caminhada, como sapatos resistentes e uma mochila? Sim, devemos trazer nosso equipamento de caminhada também. E também devemos trazer um mapa e uma bússola para o caso de nos perdermos. Essa é uma boa ideia. E o entretenimento? Precisamos trazer alguma coisa para o tempo de inatividade. Poderíamos trazer um baralho de cartas ou alguns jogos de tabuleiro para entretenimento, e talvez alguns livros ou um leitor de música portátil. Obrigado por assistir. Por favor, inscreva-se em nosso canal. Vamos nos encontrar em nosso próximo vídeo em breve.